Olá pessoal, tudo bom? Sou Osmar, professor de História, e vamos hoje falar um pouco sobre revolução cognitiva. Mas o que é que cognitivo? O que é que revolução cognitiva? Peraí, é isso mesmo? Cognitiva? O que é que isso tem a ver com história, hein, professor Osmar? É isso que vamos ver agora. Inclusive, o que é que isso tem a ver com a nossa pré-história? Vocês vão ver que nada é em separado. Tudo está interligado, inclusive a nossa história, o desenvolvimento de nossa vida física, psíquica e, obviamente, histórica. Vamos ao assunto? Primeiro é importante que vocês compreendam o que é cognicidade. O significado do termo cognitivo, cognição, é uma palavra associada ao processo de aprendizagem e elaboração do conhecimento. É a partir do processo cognitivo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais, isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção, etc. Portanto, o processo pelo qual o desenvolvimento cognitivo acontece afeta diretamente a forma como as pessoas se comportam, aprendem, recebem e elaboram as informações ao seu redor. Trazendo o termo ainda mais para o contexto psicológico, a cognição é responsável pela regulação emocional, controle de impulsos e tomada de decisões, fundamentais para a saúde mental, qualidade de vida e relações interpessoais. Antes de existir o que hoje conhecemos como história, existiam o que se convencionou a chamar de seres humanos. Sim, seres humanos. Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Mas por incontáveis gerações, eles não se destacaram da miríade de outros organismos com os quais compartilhavam seu habitat. É o que nos conta Yuval Noah Harari em seu cultuado best-seller Sapiens, uma breve história da humanidade, livro este que abordaremos nesta situação aqui breve sobre o desenvolvimento cognitivo, evolutivo do ponto de vista da pré-história. Mas o que vem a ser esta revolução cognitiva, hein? Para o autor Harari, lendas, mitos, deuses e religiões apareceram pela primeira vez com a revolução cognitiva. Antes disso, muitas espécies animais e humanas foram capazes de dizer: cuidado, um leão! Graças à revolução cognitiva, o Homo sapiens adquiriu a capacidade de dizer: o leão é o espírito guardião da nossa tribo. O autor afirma que a capacidade de falar sobre ficções, que também são conhecidos no meio acadêmico como construtos sociais ou realidades imaginadas, é a característica mais singular da linguagem dos sapiens. E diz que a ficção nos permitiu não só imaginar coisas, como também fazer isso coletivamente. Podemos tecer mitos partilhados. Tais mitos dão aos sapiens a capacidade sem precedentes de cooperar de modo versátil em grande número. Foi o surgimento da ficção que possibilitou que um grande número de estranhos pudessem cooperar de maneira eficaz por acreditar nos mesmos mitos. Porque toda cooperação humana em grande escala, seja um Estado moderno
uma igreja medieval, uma cidade antiga ou uma tribo arcaica, se baseia em mitos partilhados que só existem na imaginação coletiva das pessoas. Harari faz questão de explicar que uma realidade imaginada não seria em si uma mentira. Ao contrário da mentira, uma realidade imaginada seria algo em que todo mundo acredita. E, enquanto essa crença partilhada persiste, a realidade imaginada exerce influência no mundo e em todas as pessoas que compartilham do mesmo construto social. Como você faz as pessoas acreditarem em uma ordem imaginada como o cristianismo, a democracia ou o capitalismo? Arremata Harari. Primeiro, você nunca admite que a ordem é imaginada. Você sempre insiste que a ordem que sustenta a sociedade é uma realidade objetiva, criada pelos grandes deuses ou pela lei da natureza, pontua Harari. Se vocês observarem, essa evolução cognitiva nada mais é do que o processo de amadurecimento cerebral do homem desde os Homo sapiens para começar a fazer leitura e conjecturas sobre a realidade através da imaginação, através da ficção, através do surgimento e do trabalhar em cima dessas possibilidades imaginárias. Ou seja, através de suas pesquisas, o historiador descobriu e consegue comprovar que desde a pré-história, isso se vão mais de 70 mil anos atrás, a 30 mil anos, onde se constituiu essa revolução conhecida como Revolução Cognitiva. E o que foi que causou? Porque os Homo sapiens conquistaram o mundo, acima de tudo, graças à sua linguagem única. O surgimento de novas formas de pensar e de se comunicar. Mas o que foi que causou esta revolução? O certo não se sabe. A teoria mais aceita afirma que mutações genéticas acidentais mudaram as conexões internas cerebrais dos sapiens, possibilitando que passassem de uma maneira sem precedentes e se comunicassem usando um tipo de linguagem totalmente novo, ou seja, podendo ser chamada de mutações da árvore do conhecimento. Ou seja, até então, os sapiens, eles tinham uma linguagem, uma maneira de se expressar, mas a partir do momento da mudança das suas estruturas neurológicas, eles passaram a um estágio evolutivo maior, onde começaram a fazer conexões da realidade com o imaginário e começaram a criar construtivos sociais, que até então não existia entre aqueles homens primatas. Ou seja, a pesquisa histórica ela serviu para comprovar que a história, que o Homo sapiens, ele sim avançou do ponto de vista cognitivo. Ou seja, nesta época, por volta de 70 mil anos a 30 mil anos atrás, é o marco definitivo da mudança de condição do Homo sapiens para uma condição de avançar na sua cognicidade, no seu entendimento, na sua possibilidade de construção de um elo entre o imaginário e a realidade, a ponto de construir histórias, de construir relações entre o que se pensa e o que se idealiza e o que acontece na concretividade.